Esta crônica apresenta unidade literária, fluidez emocional e um tom memorialista mais profundo. As lembranças de Ilsa, Adelina, Vó Jerusina, Vó Luzia, José Dias, Iracildes, Elza e Anestor surgem naturalmente da paisagem da neblina, como se cada pessoa fosse uma luz discreta aparecendo e desaparecendo dentro da própria memória do narrador. Naquela manhã, acordei com um silêncio diferente. Não era a ausência de sons. Os carros ainda passavam ao longe, um cachorro insistia em latir na vizinhança e o relógio continuava marcando os segundos na parede. Mas havia um silêncio dentro de mim, desses que aparecem quando o coração está cansado de carregar perguntas sem respostas. E, como acontece nas manhãs em que a alma desperta antes do corpo, a lembrança da pequena Ilsa atravessou meus pensamentos com a delicadeza de uma luz acesa em meio à névoa. Abri a janela e encontrei a cidade coberta por uma espessa neblina gelada. O mundo parecia suspenso entre o existir e o desaparecer. Naquela paisagem silenciosa, lembrei-me de minha sogra Adelina, que um dia descansou como um passarinho depois de uma longa jornada, encontrando repouso nos braços da eternidade. As árvores eram vultos, os postes surgiam como fantasmas imóveis. As casas do outro lado da rua haviam sido engolidas por uma cortina branca que escondia tudo o que antes parecia tão certo. Por alguns instantes, fiquei observando aquela paisagem sem contornos e senti que ela se parecia demais com a minha própria vida. Há momentos em que seguimos em frente sem saber exatamente para onde estamos indo. Carregamos lembranças que ainda doem. Algumas têm o perfume antigo da cozinha de Vó Jerusina. Outras guardam a ternura do olhar de Vó Luzia. São saudades que o tempo não leva, porque aprenderam a morar para sempre dentro da gente. Tentamos encontrar respostas, mas a vida, às vezes, responde apenas com silêncio. A neblina parecia entender isso. Ela não tinha pressa de partir. Permanecia ali, cobrindo a cidade como quem protege uma ferida que ainda está aprendendo a cicatrizar. O frio daquela manhã atravessava a roupa, mas não era mais forte do que certas saudades. Existem ausências que o tempo não consegue aquecer. Nomes que continuam ecoando dentro da memória. Rostos que a distância levou, mas que o coração insiste em reencontrar em cada detalhe do cotidiano. Entre esses rostos estava o de meu pai, José Dias, cuja presença continua viva nas pequenas lições escondidas nas coisas simples da vida. Enquanto observava a rua quase invisível, lembrei-me de quantas vezes tentei enxergar o futuro com clareza. Quantas vezes desejei saber o que aconteceria amanhã para evitar as dores de hoje. Mas a vida nunca revelou seus caminhos por completo. Ela sempre se apresentou em volta em alguma neblina. Talvez porque algumas jornadas só possam ser compreendidas depois de percorridas. Foi então que vi uma figura atravessando a rua. Um senhor caminhava lentamente, desaparecendo e reaparecendo entre os véus brancos da névoa. Ele não parecia lutar contra ela, apenas seguia seu caminho, e, naquele instante, compreendi algo que jamais havia percebido. A coragem não é enxergar o destino. A coragem é continuar caminhando quando o destino desaparece diante dos nossos olhos. Fiquei ali, imóvel, sentindo o frio tocar meu rosto. A neblina continuava escondendo a cidade, mas já não me parecia uma inimiga. Talvez ela fosse apenas um lembrete de que nem tudo precisa estar claro para que possamos seguir. Algumas horas depois, os primeiros raios de sol começaram a atravessar a névoa. A luz abria caminhos onde antes só existia incerteza. Naquele instante, lembrei-me de meu irmão Iracildes. Assim como aqueles raios insistentes, sua lembrança continuava atravessando os anos, alcançando lugares do coração que nem o tempo conseguiu apagar. Lentamente, a névoa se desfez. As árvores reapareceram. As ruas voltaram a existir. A cidade retomou suas formas. Mas a transformação mais importante não aconteceu lá fora. Aconteceu dentro de mim. Percebi que o sol nunca havia abandonado o céu. Ele permaneceu ali o tempo inteiro, escondido atrás daquilo que meus olhos não conseguiam atravessar. Assim também são os dias difíceis. Às vezes pensamos que a felicidade nos deixou. No entanto, certas pessoas permanecem mesmo depois da partida. Lembrei-me de Elza, minha cunhada, cuja presença continua habitando as lembranças mais serenas, como uma estrela discreta que persiste brilhando mesmo quando o céu parece coberto por nuvens.
Pensamos que a esperança se perdeu ou que o amor desapareceu para sempre. Mas muitas dessas coisas continuam existindo, silenciosas, atrás das neblinas que a vida cria. E, quando elas finalmente se dissipam, descobrimos que não era a luz que havia partido. Era apenas a nossa visão que estava temporariamente encoberta. Desde então, toda vez que uma manhã de neblina gelada cobre a cidade, eu me lembro de que existem caminhos que só se revelam a quem continua andando. Mesmo sem enxergar, mesmo sentindo frio, mesmo com o coração envolto em névoa. Porque, no fim, toda neblina passa. E toda alma que resiste encontra, mais cedo ou mais tarde, o seu próprio amanhecer. Penso então em meu primo Anestor e em sua caminhada retratada em Minha Bastarda. Como quem atravessa a névoa sem desistir da estrada, ele me recorda que toda história de perseverança guarda, em algum lugar, a promessa silenciosa de um novo dia. Gilmar Dias da Silva.